Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. Na primeira semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado filho, amado irmão, hoje nós estamos diante de uma revisão verdadeira mesmo de postura cristã, onde Jesus nos chama e nos cobra de alguma maneira que nós devemos ver, simplesmente ver Jesus Cristo, enxergar o Cristo. E é um desafio muito grande. Aqui começa o texto dizendo assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Ou seja,
Jesus virá e implantará o seu trono glorioso aqui e vai julgar os vivos e os mortos. E aí sentar-se-á ao lado dele os anjos. É bonito isso, olhar Jesus com a corte celeste vindo para nos julgar e vai separar. O texto diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Ou seja, quem fez a vontade dele vai para um lado, quem não fez vai para o outro. Resumindo, é isto. Quem fez a vontade do Senhor vai para um lado, quem não fez vai para o outro. Porém, é importante aqui perceber o seguinte, eu acho interessante quando ele fala dos anjos. Vocês têm cuidado do seu anjo da guarda, porque o seu anjo da guarda tem cuidado de você. Tem cuidado de você. E o teu anjo da guarda virá com Jesus, ou seja, estará junto com Jesus e vai te defender, porque ele foi colocado para isto. Porém, quando nós não temos um bom relacionamento com as coisas de Deus, nós não conseguimos enxergar a beleza daquele anjo que Deus preparou para nos servir, para nos ajudar, para nos orientar. Eu digo também, eu mesmo, muitas vezes eu deixo de lado o meu anjo da guarda, mas toda vez que eu vou dirigir, por exemplo, eu nunca deixo de rezar o Santo Anjo do Senhor. Quando eu lembro, é claro, e muitas vezes eu lembro, tá? Eu lembro e começo a rezar o Santo Anjo do Senhor. É muito importante rezar para o nosso anjo da guarda. É muito importante valorizar isto. Mas vamos lá, dentro desse texto de hoje aqui, vai separar. E Jesus diz aqui uma coisa muito bonita. E quando ele separar, ele vai dizer assim, ó, vinde bendito de meu Pai para o reino que recebestes como herança desde a criação do mundo. Isso é muito interessante. Você não vai receber um reino que ainda será preparado. O reino de Deus já foi preparado desde a criação do mundo e será dado e colocado para você, para mim, desde que aqui tem condição. E Jesus está botando bem claro que é condicionado. Isso aqui é uma condição. Vinde bendito meu Pai, por quê? Porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era estrangeiro e me acolheste na sua casa, eu estava doente, na prisão e me foste visitar. Então, tudo isso nós vemos o dia a dia. Gente com fome, com sede, gente doente, gente na prisão, gente nu, precisando de roupas. Tudo isso nós vemos todo dia. Não é possível que nós não estamos vendo essa realidade. Hoje eu trabalho numa paróquia muito linda, eu gosto demais da minha paróquia, sou pároco da paróquia de Santo Antônio dos Pobres, no centro da cidade. Mas Santo Antônio, né? Esquecemos aí esse pobre aí. Mas Santo Antônio é de todos, de quem tem e de quem não tem. Santo Antônio é de todos. Bom, enfim, é um adentro. E aí, na minha vida passa tantas pessoas, e aí eu vejo o seguinte, o que nós temos que preocupar? Nós não temos que nos preocupar se aquela pessoa está falando a verdade ou não está falando a verdade quando vem te abordar para pedir alguma coisa. Porque o que é verdade ali? A verdade é que é o estado de vida dela, o estado que ela está vivendo, o estado que ela se apresenta. Isto é uma verdade. É uma situação que ela está vivendo que você e que eu não gostaríamos de viver. Nós não gostaríamos que um filho nosso vivesse, que um parente, que um amigo estivesse vivendo desta forma. A verdade que nós temos que ter no coração é esta, a realidade da pessoa. E transformar essa realidade com um copo de água, com um prato de comida, com uma roupa,
com uma palavra amiga, com uma visita. Todo dia nós temos pessoas necessitadas, doentes, precisando de visita. Todo dia nós temos. Então, como é importante nós percebermos que nós não somos juízes. E aí Jesus respondeu, olha, quando alguém disse assim, mas quando foi isso, Jesus? Quando foi isso? Quando eu te vi com fome, te dei de comer, com sede, te dei de beber, nu te vesti, estrangeiro te acolhi, preso fui te visitar. Quando foi que isso aconteceu? Jesus deixa isso bem claro. Quando você fez isto a um desses pequeninos. Pequeninos são os mendigos, né? Os pequeninos são aqueles que estão na rua, que estão sem teto, precisando de acolhimento, de coisas básicas, para suas necessidades básicas. Esses são os pequeninos. E aí Jesus disse, toda vez que você fez isso com ele, fez comigo. Gente, que coisa maravilhosa, coisa mais linda. Todo bem que você faz, a quem quer que seja, faz para Jesus. Fazemos a Jesus. Isso é um mistério bonito, que Jesus se identifica na sua humanidade, na nossa humanidade. Nossa humanidade. Jesus não foi mendigo. Jesus não foi mendigo. Porém, ele se identifica com os mais pobres. Mais pobres, mais pobres, mais pobres, mais pobres. Porém, não é desprezar quem tem dinheiro, porque ter dinheiro nunca foi problema. O problema é não ser misericordioso, é não utilizar o teu bem para fazer bem a alguém. Mas o julgamento que nós nos enraizamos, nos permitimos, é maior do que a vontade de ajudar. É maior do que a vontade de ajudar. Claro que o gosto de ser enganado pelas pessoas não é bom. Mas olha, Jesus está vendo a sua intenção. Está vendo o que você está fazendo. Isso é mais importante do que qualquer julgamento que possamos proferir para quem quer que seja. Então, ao contrário, quando tu não deu de comer, quando tu não vestiu, quando tu não deu de beber, quando tu não acolheu o estrangeiro, quando tu não foi visitar o doente, quando tu não foi visitar um preso, quando tu não fizesse nada disso para um, para outro, foi a Jesus que não fizemos. Foi a Jesus que não fizemos. E se nós queremos de fato fazer o bem a Jesus, né, eu acho muito engraçado. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu estava com uma autoridade da igreja e alguém foi entregar um presente para essa autoridade. Eu fico pensando o seguinte, engraçado, as pessoas querem agradar o outro, é bonito, tá? Primeiro é um gesto bonito, mas a autoridade não precisava daquilo, né? Era uma coisa simples, não precisava daquilo, mas tantas pessoas que essa pessoa passou perto e não deu, pessoas que talvez não tivessem nem recurso para comprar, coisa simples. Parece que nós queremos agradar quem pode nos dar alguma coisa. Exatamente esse evangelho. Quem não pode nos dar nada é esse que é o pequenino de Jesus. É esse que está esperando que, de alguma maneira, nós transformemos a vida dele naquele momento, naquela hora, naquele exato dia, nós transformamos a vida daquela pessoa. Nós matamos a fome, matamos a sede, demos de comer, demos de vestir, enfim, de alguma maneira nós fomos irmãos, fomos solidários. Então hoje a palavra de Deus nos convida, de fato, vivenciarmos a nossa fé pensando no outro, exercitando a caridade, exercitando a misericórdia e não o julgamento. Sai de mim, maldito, do meu maldito, e vai para o reino do diabo, preparado para o diabo. Não faça isso com a sua vida. Não queira ser lançado no fogo. Faça o bem às pessoas. Ainda que você seja criticado,
você seja ridicularizado. Não vos preocupeis. Não fazemos nada para agradar aos homens, mas em primeiro lugar para agradar a Deus, que está em cada pessoa humana, em cada ser humano que sofre. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça da casa para cuidar de padres, nos manda vocações para assumir esse carisma, que São José, esposo de Maria, nos ajude na missão, nos ajude a fazermos a vontade do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.